Olá! Chegamos ao terceiro episódio da série sobre adolescência aqui no Interact Talks. O tema de hoje é a fase de estudos, a fase de escolha de carreira, como o adolescente tem dificuldades, às vezes, de enfrentar esse momento em que ele vai escolher que lugar ele quer ocupar na sociedade, o que ele vai seguir. Eu sou Fabiola Serpa, diretora da equipe Interact, atendo adolescentes, trabalho também com orientação profissional. E tenho aqui ao meu lado duas queridas colegas especialistas nessa temática. Olá, meu nome é Karen, eu sou psicóloga, especialista em terapia comportamental, tenho formação em orientação parental, e atuo aí, né, com os adolescentes nessa fase de vida, jovens adultos, há mais ou menos 15 anos. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bacana estar aqui com vocês para falar a respeito desse assunto, né? Eu sou a Carol Garcia, sou psicóloga, sou especialista em terapia comportamental e estou aí há uns 10 anos mais ou menos trabalhando com adolescentes, com orientação profissional, tanto no contexto clínico quanto de educação também, né? E esse tema, né, de decisão a respeito do curso, da carreira, é um tema muito legal da gente abordar, porque pensando em adolescência, é a primeira grande decisão, né, que o jovem precisa tomar na vida, né? Uhum. Então, é algo que gera bastante ansiedade, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, oportunidade para a gente trabalhar um comportamento que é tão importante, que é esse de fazer escolhas, né? Exatamente. Já iniciando a nossa conversa aqui, nós vimos falando nos episódios anteriores sobre os desafios da adolescência, que é uma fase que o jovem está percebendo assim as suas tendências, desenvolvendo a própria identidade acerca de si mesmo, entrando em contato com aquilo que ele gosta mais, gosta menos, quem é a pessoa que ele quer ser, os valores, né, que muitas vezes ele traz da família. É um momento que ele vai repensar esses valores e decidir o que de fato combina ou não com a visão de mundo que ele vem adquirindo. Sempre em desenvolvimento, né? Durante a vida a gente está sempre em desenvolvimento, mas muito mais, talvez, nessa fase. E aí a gente pode talvez pensar o quanto de ansiedade que está presente nesse momento, em que ele está já lidando com várias questões do desenvolvimento e ainda é demandado dele fazer uma escolha em termos de que carreira seguir. Então, Karen, queria te fazer esse questionamento, né? Você que trabalha muito com os adolescentes, e a gente hoje está falando talvez muito mais de um adolescente do ensino médio, provavelmente, né? Ou final do Fundamental 2 e início do médio. Então, Uhum. sobre essa questão de ansiedade nesse momento. Legal, acho que vamos retomar um pouquinho aí o episódio anterior, né? Que a Gisele explicou um pouquinho do desenvolvimento ali do córtex pré-frontal, né? E que ele se estende um pouco mais no início da vida adulta, né? Então, quando a gente tá falando aqui de adolescência, a gente vai estender esse padrão aí mais ou menos até ali os 22 anos, né? Uhum. Que pega então o início da vida adulta e acho que esses dilemas e essas dificuldades que a gente está trazendo aqui, a gente pode olhar também até mais ou menos essa faixa etária, né? Uhum. Que ainda estamos nessa questão, né? Mas, e aí, retomando então, a Gisele contou pra gente, explicou sobre o desenvolvimento desse córtex pré-frontal e o quanto ele está associado aí a decisões, né? Esse processo de tomada de decisão, de fazer essas reflexões, de algo menos impulsivo, né? E de uma decisão mais pensada. Uhum. Então, já pensando que nessa idade o córtex pré-frontal não está todo desenvolvido, então fica um pouquinho mais difícil esse processo, né? De tomar essa decisão que é tão importante, né? E que é uma decisão aí, a princípio, grande, né? E exatamente esse é um dos pontos que eu entendo que traz muita ansiedade para os jovens, que é essa sensação assim, ai, se não der certo, minha vida tá na mão disso, assim, né? Dessa decisão, né? Eu tenho que decidir minha vida inteira, meu futuro inteiro agora. E a gente sabe que não é assim tão determinante assim, né? As decisões elas podem ser reajustadas, né, ao longo do tempo. A gente pode mudar de ideia, a gente pode fazer uma transição de carreira, a gente pode mudar o rumo aí, né?
daquilo que a gente decidiu. Eh, e aí, assim, existem várias questões dentro dessa ansiedade que acontece muito, Fabiola, que eu vejo no consultório, que é assim, uma certa ruminação de pensamento, às vezes, que acontece, né? Então, esse pensamento repetitivo, ai, não vou conseguir, ai, não vai dar certo, ai, e se, né? Os e se's que vão Uhum. surgindo na cabeça, né? E se não funcionar, e se eu decepcionar alguém? Então, são muitos pensamentos que vão minando aí essa autoconfiança, né? Vão aumentando essas dúvidas. É muito comum também nessa idade a mudança de interesse, né? Muitas vezes o jovem estava pensando ali numa profissão e daí muda o interesse, ele começa a estudar uma outra coisa, começa a perceber que às vezes outras áreas seriam mais interessantes. E muitos deles têm muita dificuldade de aceitar essa mudança, né? Então, eu passei tanto tempo falando que eu queria tal profissão, agora do nada eu vou mudar? Uhum. O que que vão pensar de mim, né? Uhum. É uma questão também que surge muito como um fator de ansiedade, Uhum. de um descolamento, assim, do que eu acho e do que eu quero e do meu autoconhecimento e do meu caminho de identidade pro que as pessoas esperam de mim ou de quem eu posso decepcionar, Uhum. né? Que daí acho que a gente vai falar um pouquinho depois sobre essa pressão aí que vem, né? Acho que é interessante também a gente trazer aqui, né, que é um assunto que é muito recorrente aí dos nossos consultórios, que muitos dos jovens hoje eles estão no ensino médio, né, dependendo do colégio, que tem uma tendência, assim, um incentivo para que o jovem ele chegue no terceiro ano já preparado para entrar na faculdade. Então é todo um movimento assim de que você tem que passar direto do terceiro, e quem não passa direto do terceiro é quase igual a não ser tão bom, que a gente vê que é um motivo de grande ansiedade por vários motivos. É, um deles é sobre a questão do escolher. O jovem muitas vezes está lidando com as demandas do ensino médio. No Brasil, a gente tem um ensino médio que é feito em 3 anos, né? Então, assim, até em termos de conteúdo, a carga horária é muito pesada, eles têm que lidar com diversas questões acadêmicas, mas todas as questões do desenvolvimento em curso e mais essa proposta, assim, de eu tenho que saber o que eu quero. Então, tudo isso é muito ansiógeno. E mais a questão, dependendo da carreira, vai ser mais ou menos concorrida. Daí ele entra nesse movimento de será que eu vou passar? Porque, enfim, essa é uma consideração que a gente, enquanto profissional da clínica, gostaria até de trazer para as famílias, para os educadores, né? É muita coisa para um curto espaço de tempo. Esse jovem ter que dar conta de ter um conhecimento, né, relacionado ao ensino médio, para entrar numa faculdade e né, ter que fazer isso direto do terceiro. Então, fica aí, né, essa reflexão. Talvez não tenha tanta pressa, né? O que que significa mais um ano aqui para ver com calma essa questão ou não? Eu acho muito interessante esse ponto, Fabiola, porque como eu estou dentro do contexto escolar, né, eu percebo muito, e os jovens relatam muito isso, né, o quanto que o assunto vestibular, que curso que você vai fazer, né, determinadas faculdades mais valorizadas do que outras, né, o quanto que isso eh, gera uma pressão muito grande, né, sobre esse adolescente que está tentando se entender, né, Uhum. quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, né, e etc, né. E eu acho que é favorável quando o jovem e quando a família também conseguem olhar para esse período de transição com um pouco mais de calma, né. Uhum. Então tá tudo bem, né, se for necessário meu adolescente fazer um ano de cursinho, né, de repente ele não precisa sair do ensino médio e entrar diretamente numa carreira de ensino superior, ele pode fazer, né, durante um período um curso técnico, um curso profissionalizante, até para explorar mais possibilidades, né, e depois disso, né, tendo um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de vivências, aí sim, né, ir para um curso de nível superior, que vai ter o desafio de entrar, vai ter né, os 4, 5 anos ou 6 anos, né, dependendo aí da formação básica, né, então,
pode ser muito favorável olhar para esse processo de transição com um pouco mais de calma, mais tranquilidade, né? Tanto para o jovem quanto para a família também, né? Exatamente. Uhum. E tem uma questão toda também, né? Essa é uma fase da vida em que há muita comparação, até por conta do estabelecimento da identidade, um dos processos tem a ver com se comparar. Então, sobre isso, né? Esse jovem se comparando com outros de sua convivência, e muitas vezes também relacionado às redes sociais, né? A própria interação com a internet. O que você tem encontrado, Karen, sobre essa questão, né, da comparação, o quanto isso tem influenciado? Nossa, é um ponto que chega muito, né? Porque, principalmente aí pensando em redes sociais, internet, é uma realidade muito editada, né? Tudo parece tão perfeito, né? Uhum. Então, quando a gente olha ali, a profissão, alguém falando da faculdade que passou, é incrível, é maravilhoso, zero problemas, tudo lindo. E a gente sabe que na realidade nada é assim. É tudo, as questões da nossa vida, tudo tem dois lados, né? Tem a parte boa ali, tem as dificuldades, tem as partes difíceis. E eu vejo que às vezes é difícil para o jovem conseguir olhar esse outro aspecto, né? De que sim, todo mundo vai ter ali as suas dificuldades, né? Essa comparação também com quem já escolheu a profissão. Isso aparece Uhum. bastante, né? E, então, eu não, mas todos os meus amigos já sabem o que querem fazer, né? Eu tô perdida. E isso também gera bastante aí desconforto para eles e essa comparação com os colegas, né? Uhum. O tipo de comparação, aí eu vou sair um pouquinho aí da comparação com pares, mas às vezes vem da comparação com os próprios pais ou alguém da família, né? Irmãos mais velhos, né? Irmãos mais velhos, às vezes com carreiras bem-sucedidas ou não, né? E isso traz também aí uma comparação que pode não ser muito saudável. O que a Uhum. gente vai trabalhando nesse aspecto é a gente tentar deixar um pouquinho de lado essa visão do outro como um direcionador para mim, né? E voltar para mim mesmo. Então, os meus interesses, aquilo que faz sentido para mim, os meus valores, o estilo de vida que eu gostaria de ter quando eu for profissional, né? Quando eu estiver trabalhando. Então, são questionamentos que a gente traz muito mais para o adolescente em questão e a gente minimiza esse olhar aí geral que pode mais confundir do que ajudar. Sim. E temos ainda também a ansiedade familiar, no sentido que tanto o jovem quanto a família, muitas vezes se engajam nesse processo de, nossa, precisamos dar um jeito nisso, né? Resolver a vida dele. E esse resolver a vida dele pode ser altamente angustiante e, né, trazer realmente prejuízos. Porque muitas famílias, a gente observa que tem uma tendência, assim, de carreira, né? Uhum. Não, todo mundo da família está mais ou menos num certo nicho profissional e você acha que sabe o que é melhor para o seu filho. Então, sobre isso, assim, como que vocês têm visto? Olha, eu vou trazer alguns exemplos de quando esse tipo de interação gera prejuízo, né? Já observei, assim, na clínica, né? Por exemplo, uma jovem que claramente precisava de uma orientação profissional, mas por entender que os pais tinham a expectativa de que ela cursasse engenharia, ela tinha, inclusive, dificuldade de se engajar no processo de autoconhecimento, de olhar para outras profissões possíveis, né? Então, esse cuidado da família, né? De entender que o papel dela não é de dizer o que é certo, o que é errado, né? De juiz, mas de estimular que o jovem realmente faça reflexões, explore, ajudar ele a entender critérios importantes, né? É um caminho mais interessante. Lembrei também da fala de um outro jovem, agora essa semana, né, que ele vinha falando há muito tempo que ele queria fazer medicina, né, e normalmente é uma área que a família, quando o jovem diz que quer fazer medicina, a família fica orgulhosa, né, gera toda uma expectativa, e aí ele começou a apresentar um comportamento ali meio diferente, de não participar das atividades que a gente estava propondo, né, isso no contexto educacional, e aí ele
desabafou e falou assim, eu entendi que eu não quero mais medicina, eu quero fazer um curso voltado, né, para artes cênicas, né? Só que se eu falar isso para minha família, não tem como eu falar isso para minha família, né? E aí você bloqueia, né? Quando você deixa como família, né? É muito claro para o jovem, né? Que você tem expectativas, que você eh, não gostaria que ele fosse para outros caminhos, você bloqueia esse canal de conversa, né? Isso Uhum. gera sofrimento e, enfim, né? Não sabemos, né? Esse jovem específico se ele vai para essa área ou não, né? Mas seria oportunidade da família ajudar ele a olhar. Ah, então vamos. Legal, vamos procurar pessoas para você conversar, vamos entender melhor como é que é essa carreira, né? Hum. E a questão da comunicação também entra nesse meio, né? Às vezes o jovem não desenvolveu até aqui habilidades sociais, né? Em termos de comunicação, para poder, em relação à família, colocar esse limite, né? Olha, eu sei que vocês gostariam que eu fosse para uma carreira, ou eu já disse que gostaria de fazer tal curso, mas eu tenho sentido que não é isso. Então, precisa ter adquirido até aqui, né, um rol de habilidades de relacionamento para conseguir posicionar isso, tanto para a família quanto para os colegas, até poder interagir com os colegas, né, para entender quais são as motivações de cada um, por quê. Então, entra também essa questão do desenvolvimento de repertório e habilidades sociais. Acho que vai um pouco também, a gente invade um pouco as questões de insegurança, porque as habilidades sociais, elas estão atreladas aí, né, com o posicionamento, com conseguir se comunicar de forma clara e assertiva, mas para eu conseguir fazer isso, eu preciso estar seguro daquilo que eu penso, né, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu desejo. Então, muitas vezes no consultório a gente vai trabalhar lá atrás ainda a segurança, né, o autoconhecimento, né, Uhum. de saber quem eu sou, o que que eu quero, o que que eu gosto, depois a segurança e aí depois as habilidades sociais. Porque hoje eu observo bastante, assim, no consultório, e é algo que me preocupa um pouco, que é essa questão da superproteção, né, que vem acontecendo com os jovens. Então, eles têm baixíssima exposição em geral, né, pensando aí num recorte, né, eles têm baixíssima exposição a situações aí de independência e autonomia. Uhum. Então, a gente vê, né, jovens de 17, 18 anos que não se locomovem sozinhos, né, às vezes dentro do bairro mesmo. Uhum. Não vai à escola sozinho, que é pertinho de casa, não vai à terapia sozinho, que é pertinho de casa. Precisam ali dos pais fazendo, né, esse movimento o tempo todo para tudo. E esse jovem, com esse baixo repertório de exposição e de tomar decisões e de resolver coisas, ele vai ficando cada vez mais inseguro de tomar grandes decisões, Uhum. porque ele não está treinado, né, a tomar Exatamente. pequenas decisões. Então é algo que vai aumentando a angústia, essa insegurança, né? Vai dando essa sensação de incapacidade, porque eu não consigo fazer questões talvez básicas ali do dia a dia. E como que eu vou passar na faculdade em outro estado? Como é que eu Uhum. vou como é que eu vou viver sozinho, né? Então Uhum. são questões que aparecem muito no consultório e a gente precisa olhar muito para isso, assim, porque eu acho que tanto atrapalha o processo de decisão e toda essa questão da segurança que a gente está falando, essa autoconfiança, né, que a gente está falando, tanto quanto pode atrapalhar no futuro. Então, não são incomuns os casos em que os jovens não conseguem ficar mesmo distantes da família e voltam. Uhum. E não conseguem, muitas vezes, por falta de independência e autonomia. Uhum. Precisam muito ali, né, da ajuda, do direcionamento dos pais o tempo todo e aí não conseguem dar conta aí dessa vida independente depois, né? Uhum. E aí fica, então, uma orientação para os pais e até para os jovens, né? Se você tá se vendo assim, é legal trabalhar um pouco essa autonomia, né? Fazer coisas sozinho, buscar aí formas. O que que eu já poderia fazer sozinho que eu ainda não tô fazendo? Então, buscar habilidades para isso. Uhum. Exatamente. E falando um pouco dessa prática clínica, né, da orientação profissional, eh,
as pessoas às vezes acreditam que vai lá, a gente aplica um teste, né? O teste magicamente mostra um resultado, ou a gente também tem ali superpoderes para, em uma ou duas sessões, é, dar um diagnóstico em termos de Adivinhar. carreira, né? Esse jovem será melhor em tal carreira do que em outra. Então, Carol, vou pedir para você descrever para nós aqui, né? Qual é o processo de orientação, como costuma funcionar. Legal, eu tô rindo internamente aqui, né? Porque esses dias também eu escutei de uma pacientinha assim, você também é mulher do futuro, né? Que ela não sabia que eu fazia orientação profissional, né? E aí a gente até brincou assim, né? Eu tenho uma bola de cristal, né? Mas na verdade não, né, gente? Quando a gente fala de um processo de orientação profissional, a gente está falando de um processo que é um processo ativo, né? Uhum. Tanto da parte da psicóloga que está conduzindo esse processo, quanto também do jovem que está participando desse processo, né? Quando a gente fala da orientação profissional, né, o objetivo final é desenvolver esse comportamento de fazer escolhas, né? Fazer Uhum. escolhas, planejamento, né? E para a gente percorrer esse processo, tem 4 pilares, assim, que são mais importantes, né? A Karen já começou falando, né, a respeito do autoconhecimento, né? Então, a gente ajudar o jovem a entender quais são os meus interesses, que tipos de atividades que eu percebo que eu me engajo genuinamente, quais são as competências socioemocionais, comunicação, resolução de problemas, adaptabilidade, que eu preciso me desenvolver mais e quais, de repente, eu, né, mais naturalmente, né, consigo performar bem, né? Entender, olhar para as matérias da escola, né? E entender, assim, quais matérias que eu gosto mais, que me atraem mais, quais que eu tenho mais dificuldade e mesmo tentando, né, superar essa dificuldade, ela se mantém, né? Uhum. Esse é o primeiro pilar aí do autoconhecimento, né? Além do autoconhecimento, né, o segundo pilar seria o pilar de explorar, né? Então, ok, estou me conhecendo, vamos explorar as possibilidades, né? Então, vamos olhar a grade curricular de cursos, né? Tem muito jovem que pensa lá no curso e engenharia agronômica, por exemplo, mas nunca parou para olhar a grade e se ele olhar a grade vai ter lá uma disciplina de anatomia, por exemplo, né? E ele nunca imaginou isso, né? Então, olhar a grade curricular, né? Que Uhum. tipos de disciplinas tem naquela faculdade, naquele curso, olhando para o mercado de trabalho, né? Que tipo de problema que eu gostaria de resolver, né? Eu quero trabalhar com saúde, eu quero trabalhar com empreendedorismo, eu quero ter o meu negócio próprio, conversar com profissionais, né? Conversar com universitários, quais são as possibilidades de faculdades, né, que existem. Nessa parte entra também buscar experiências práticas, né? Ainda dentro do ensino médio, né? Então, poxa, na minha escola tem a oportunidade de eu me envolver numa simulação diplomática, desenvolver um projeto que envolva tecnologia para resolver um problema, né? Se permita experimentar essas coisas, né? Isso vai dar oportunidade para você explorar mais as possibilidades, né? E assim como também retroalimentar o processo de autoconhecimento, né? Uhum. Aí vem para o terceiro ponto, que é a tomada de decisão, né? Legal, estou me conhecendo melhor, né? Conheci possibilidades aí no universo das carreiras. Deixa eu entender melhor quais são os critérios importantes para mim, quais são os meus valores pessoais, que tipo de estilo de vida que eu gostaria de ter, né? Ah, estilo de vida, a gente está falando assim, né? Quando o jovem começa a explorar isso, ele não tem ideia que uma carreira, de repente, você vai trabalhar 24/12, né? Virar Uhum. madrugada trabalhando e outra carreira, de repente, você trabalha por demanda de projeto, né? Com mais autonomia, né? É, então, que estilo de vida você gostaria de ter, né? Uhum.
questões práticas também, né? Eu escolhendo essa carreira, esse curso, onde que esse curso está disponível, né? Eu tenho Uhum. possibilidade, inclusive, né, pensando na questão familiar, né, financeira, tenho a possibilidade de fazer esse curso, ou, né, de repente eu preciso escolher algum outro que esteja relacionado com os meus interesses e minhas habilidades, mas que de repente neste momento vai ser mais acessível, né? Uhum. E por fim, né, bom, definir o curso, definir a carreira que eu quero seguir, né, tá tudo check. Vem a parte do planejamento e execução, que aí é legal. Então, se esse é o meu plano, pensando em vestibular, né, como que estão os meus resultados de simulados, né? Que áreas que eu preciso me dedicar mais para conseguir atingir as notas de corte? Se eu vou mudar de cidade, né? Vou morar fora da casa dos meus pais, que tipos de comportamentos de autonomia eu preciso desenvolver para que Uhum. essa transição para o ensino superior seja mais tranquila para mim e para minha família também, né? Uhum. Então, são esses 4 pilares, né? Autoconhecimento, exploração, tomada de decisão e planejamento e execução aí pro plano dar certo, né? Uhum. Ô, Carol, e pensando assim no processo mesmo, quando você tá na clínica, né, com os adolescentes, isso vai acontecendo através da conversa ou existem instrumentos, né? Porque isso às vezes, muitas vezes a família busca, né, o teste, Aham. alguma coisa assim. Como que é na prática? Na prática, o teste é o elemento, assim, menos relevante, né? Olha É só, claro interessante, né? é claro que, né, tem, um processo completo, envolve a realização de alguns testes que vão ajudar no autoconhecimento, vão ajudar a esclarecer um pouco, assim, de nichos de áreas de interesse, né, do jovem, né? Uhum. Mas, a riqueza do processo está muito mais ali nas entrevistas, né, junto ao adolescente, para desenvolver esse autoconhecimento do adolescente sair dos encontros, né, das sessões com alguns planos de ação, né? Ah, então eu vou participar de uma simulação da ONU, eu vou começar a fazer um trabalho voluntário, eu vou acompanhar um dia da minha família no comércio que a gente tem, Uhum. né? Uhum. Então, né, viver essas experiências, né? Fazer reflexões, né, dessas experiências também. Existem também alguns jogos, né, que são bem interessantes, assim, nessa parte de orientação profissional. Um deles que eu gosto muito chama Jogo de Critérios para Escolha Profissional, né? E aí tem um monte de cartas, né, e critérios, né, a respeito de rotina de trabalho, assuntos do trabalho, né, que a gente vai colocando ali junto ao jovem na mesa e ele vai fazendo essas comparações, né? É esse tipo de jogo que, por exemplo, o adolescente, opa, né, eu posso trabalhar com uma carreira que vai me demandar mais carga horária por semana ou menos carga horária, que eu vou viajar mais, que eu vou viajar menos, que vai ser num ambiente ah, externo ou interno, né? Enfim, né? Uhum. Que eu vou trabalhar movimentando mais o meu corpo, né? Fazendo uma operação, por exemplo, ou de uma forma mais estática, ali fazendo relatórios no computador, né? Uhum. Então, o teste é um pedaço, mas vai para muito mais além disso, né? E um outro ponto que eu acho bem importante, assim, também os jovens têm muita vergonha, assim, né? Mas eu acho que é um ponto muito fundamental do processo de orientação profissional, que é eles, quando a gente começa a delimitar algumas áreas ali, né? Alguns cursos mais específicos, deles realmente conversarem com profissionais da área, né? Uhum. Então, legal, tô fechando aqui, acho que é engenharia ou ciência da computação, né? Então, beleza, vamos conversar com algumas pessoas, né, para olhar, né, conseguir entender não só aquilo que tá na rede social, né, que a Uhum. preferência deles é assim, ah, eu vou seguir um influencer, né, da área de ciência da Uhum. computação,
que não necessariamente vai falar das dores e das delícias, né? Exatamente, é aquela realidade ditada, né, que a gente É, estava falando. né? Uhum. Então, o processo vai muito além, né? Existe uma expectativa ainda, né, de que o jovem vai chegar, vai fazer um teste e esse teste vai dar o resultado. É tal curso, né? Uhum. Mas isso não já foi no passado, num passado até que distante, mas isso já não é mais realidade, porque, inclusive, o mundo do trabalho mudou, né? Se a gente Sim. olha assim para a carreira de tecnologia, né? No passado você tinha ali engenharia da computação, ciência da computação, Uhum. né? Hoje tem ciência de dados, sistemas de informação, tem inteligência artificial, né? Uhum. E mesmo dentro de um nicho mais específico, você tem várias possibilidades, né? Então, E muita coisa ainda poderá vir, né? Nós estamos num momento de mudança constante, então ninguém consegue prever exatamente quais serão as carreiras ou subcarreiras aí nos próximos 10 anos, né? né? Exato. E a riqueza, no final das contas, de um processo de orientação profissional não é exatamente o curso ali que o jovem decidiu marcar, né, na inscrição do vestibular, mas é aprender a fazer escolhas, né? Uhum, Isso é a principal riqueza do processo de orientação. Perfeito. perfeito. Eu acho que a gente estava falando um pouco da questão ali da dificuldade que muitas vezes eles têm, né? Que vem, acho que atrelada à dificuldade de lidar com as consequências, né? Uhum, Puxando aí um pouco essa questão de orientação parental, né? Muitas vezes a gente observa isso, né? O jovem, ele tá tão habituado aos pais ou os principais cuidadores ali, né? Eh, Entrarem entre o seu comportamento e a consequência que virá, né? Então a gente entende que o comportamento ele produz uma consequência. E muitas vezes, por proteção ali, por medo, né? Nossa, meu filho vai ter que lidar com isso. Não, deixa que eu resolvo. Aí o pai e a mãe vai lá e interfere nesse uhum, processo de entendimento de consequência, a consequência não chega, né? Ou então ela chega de uma forma diferente, e aí a gente vai dificultando essa possibilidade do jovem fazer algo, obter uma consequência e entender o processo disso, né? E aprender a lidar com a consequência do que o comportamento dele produz. O que eu observo muito em relação a essa dificuldade desse momento é o medo da consequência. E se der errado? E se eu decepcionar alguém? E se acontecer alguma coisa? Como que eu vou lidar com a consequência se muitas vezes eu nem tô acostumada a lidar com consequências, né? Então, às vezes é mais fácil eu realmente fazer aquilo que meus pais esperam de mim, porque daí eu não vou ter consequências que eu consigo prever, né? uhum, Eu vou ter consequências, mas aí o futuro que vai uhum, trazer, né? Não esse momento, exatamente. né? Encaminhando-nos para o final do nosso episódio, então vamos dar aí a nossa última recomendação, sugestão. Legal. Bom, pensando, né, agora direcionando para os jovens, assim, se você tá nesse momento que você tá bem indeciso, indecisa, não sabe o que você quer fazer, aproveita esse momento para participar de feiras de profissão, né? Participar de atividades extracurriculares que a escola oferece. Se tem algum familiar que trabalha em alguma empresa, que você, de repente, possa acompanhar um dia de trabalho, né? Conversar com profissionais, né? Aproveite essa oportunidade, né? Eu acho que a melhor forma da gente se conhecer, né, e da gente conseguir tangibilizar, né, esse processo de escolha é a gente buscar experiências, né? Uhum, Então, eu começaria por aí, né? Não adianta a uhum. gente ter notas excelentes na escola se a gente não tem outras experiências que vão compor esse processo decisório. Muito bom. O que eu queria falar é que a vida não é só estudar. Que a gente precisa de tanto o nosso físico quanto o nosso mental saudáveis para aguentar essa jornada.
Então, longas horas de estudo, pouco descanso, não dorme, não come, não se diverte, não sai com os amigos. Isso não é uma boa rotina. A Uhum. gente precisa de um equilíbrio, né, entre o tempo de estudo, que é importante, mas sair com os amigos, se divertir, lazer, descanso, autocuidado, atividade física. Isso precisa entrar na rotina como questões importantes, né? A gente precisa planejar essa rotina para que tudo, o nosso cuidado com o nosso corpo, a nossa cabeça, né? Os nossos pensamentos que estejam todos contemplados e não só estudar. Uhum. Eu também teria a dizer um pouco nessa direção mesmo, né? Que apesar de ser uma fase que de fato a gente tem que começar assumindo um pouco mais de compromisso com a vida, talvez o adolescente possa passar esse período, né, até o final do ensino médio, cuidando de se desenvolver integralmente, na direção do que você está colocando, Karen. Não é só o estudo, né? Porque existe uma tendência, a gente observa, assim, de vamos focar em estudar, o resto vem depois. É muito uma coisa assim, de que a vida vai chegar um momento, aí eu vou viver. Então, a gente enxerga essa ideia assim, quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Quando eu passar no vestibular, aí tudo vai estar resolvido. E nós entendemos que é cada etapa, né? Nós precisamos estar presentes de forma plena em cada etapa da vida, mesmo em relação à família, né? O jovem, ele tem esse tempo para viver e se desenvolver dentro da família, no círculo social, em todos os seus nichos de convivência. E se a gente foca só no estudo, porque o que importa é o estudo, o que importa é a carreira, lá na frente a conta chega. A gente, em geral, olha para trás e pensa, puxa, onde é que eu estava, né? Que eu nem tenho lembranças, porque eu não estava lá. Eu estava com uma visão em algo que ainda iria acontecer. Então, essa importância de viver cada etapa, cada momento, né? Dentro daquilo que a gente consegue elaborar, sem tanta ansiedade, tanto plano, né? Que só vou ser feliz quando aquele plano for concluído. Então, nós encerramos por aqui esse episódio. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa. Deixem seus comentários e até a próxima.